Hare Krishna, bem-vindos à nossa leitura diária do Srimad Bhagavatam, com tradução e significado por Sua Divina Graça, Abhaya Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Vamos ler do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 3, o texto é 24. Tata kalo sampravrite samohaya suraduisham buddho nananjana sutta kikate shubha visati. Então, no início de Kali Yuga, o Senhor aparecerá como o Senhor Buda, filho de Anjana, na província de Gaya, apenas com o objetivo de iludir aqueles que têm inveja do fiel teísta. Então vemos que o Srimad Bhagavatam, que foi escrito há 5.000 anos atrás, já previa o advento do Senhor Buda, que é a encarnação de Deus, é a suprema personalidade de Deus. Embora ele tenha vindo como um ateísta, porque a filosofia de Buda é uma filosofia ateísta. Então, significado por Prabhupada, o Senhor Buda, uma poderosa encarnação da personalidade de Deus, apareceu na província de Gaya, Bihar, como filho de Anjana, e ele pregou sua própria concepção de não violência e depreciou até os sacrifícios de animais sancionados nos Vedas. Então, entre os ensinamentos mais importantes de Buda, na verdade, foi o ensinamento de Ahimsa, onde ele depreciou os Vedas, porque os Vedas propõem sacrifício de animais para a elevação aos planetas espirituais, aos planetas materiais e até mesmo para práticas espirituais. Porém, com essa ideia de seguir-se os Vedas, eles estavam matando animais, a sociedade estava matando animais indiscriminadamente. Então ele veio e estabeleceu a ahimsa, o processo de não violência, porque através de uma sociedade violenta não pode fazer nenhum avanço espiritual. Isso Prabhupada vai explicar no seu significado. Na época em que o Senhor Buda apareceu, o povo em geral era ateu e preferia carne de animal a qualquer outra coisa. Sob o apelo do sacrifício védico, todos os lugares foram praticamente transformados em matadouros e a matança de animais foi concedida sem restrições. Então, embora as pessoas estavam seguindo os Vedas, elas eram ateístas, porque elas estavam mais identificadas, apegadas ao prazer da língua, ao processo de se oferecer animais para que assim obtivessem prazeres materiais. Então isso é ateísmo. Verdadeira religião, ela não existe nenhuma mácula de materialismo. Isso o Srimad Bhagavatam começa dizendo isso mesmo, que o Srimad Bhagavatam, essa literatura que condena todo tipo de religiosidade mundana, religiosidade material. E os Vedas é religiosidade mundana, é religiosidade material. Sob apelo do sacrifício védico, todos os lugares foram praticamente transformados em matadouros. O Senhor Buda pregou a não violência, tendo pena dos pobres animais. Hoje em dia existem muitas pessoas bondosas que estão preocupadas com a proteção dos animais, cães, gatos e tantos outros animais. E isso é correto, porque nós devemos ser piedosos com os animais. Muitas vezes, praticando a consciência de Krishna, imaginamos que animais são sujos, são isso, são aquilo, e nós nos afastamos deles e perdemos até mesmo um certo sentimento por eles. Mas não deve ser assim, nós devemos amar os animais. Como São Francisco de Assis, tem a foto dele cheio de passarinho, e devemos ser assim, devemos ser bondosos com os animais e querermos a associação com os animais. Claro que a nossa consciência de Krishna sempre em primeiro grau. Mas nós temos que ver tudo em relação com o Supremo. Os animais, a lua, o verde, o mar, as pessoas, tudo. O devoto de primeira qualidade, ele vê até mesmo o ateísta, ou a pessoa ofensiva, como um devoto de Deus.
Então essa é a visão correta, na verdade. Ele pregou que não acreditava nos princípios dos Vedas e enfatizou os efeitos psicológicos adversos incorridos pela matança de animais. Então, esses efeitos psicológicos adversos, justamente a crueldade. Uma pessoa que é cruel, ela não pode ter acesso à vida espiritual. Homens menos inteligentes da era de Kali, que não tenham fé em Deus, seguiram seu princípio e assim eram treinados em disciplina moral e não violência. Os passos preliminares para prosseguir no caminho da realização de Deus. Preliminares. Prabhupada, quando veio, ele estabeleceu logo de princípio 4 regras e regulações para o avanço espiritual. Não comer carne, peixe e ovos, é o primeiro de todos. Porque uma sociedade que é cruel, que não pensa na hora que está ali o seu prato com o animal, ele não vê que o animal sofreu para estar ali no seu prato. Temos que ver isso, a sociedade tem que ver isso. Senão, por mais que falamos de religião, de Deus, é vazio, enquanto nós não tivermos compaixão para com todas as entidades vivas. Então ele iludiu os ateístas, porque esses ateus que seguiram seus princípios não acreditavam em Deus, mas mantiveram a sua fé absoluta no Senhor Buda. Então essa foi a misericórdia do Senhor Buda, ele tornou os infiéis fiéis a ele. Então as pessoas eram infiéis, na verdade, à prática da vida espiritual. Embora em nome eles estavam seguindo os Vedas, eles eram infiéis, porque eles estavam simplesmente apegados às palavras floridas dos Vedas e não estavam se preocupando com a autorrealização. Matar animais antes do advento do Senhor Buda era a característica mais proeminente da sociedade. Como hoje também podemos dizer isso. A característica mais proeminente, sexo e matança de animais. Isso é tão proeminente na sociedade. Então, enquanto existir isso, não se pode haver avanço. As pessoas alegavam que esses eram sacrifícios védicos. Quando os Vedas não são aceitos através da sucessão discipular autoritária, os leitores casuais dos Vedas são enganados pela linguagem florida desse sistema de conhecimento. Porque os Vedas devem ser conhecido através de um mestre espiritual fidedigno que conhece o princípio atrás dos Vedas. Como o Bhagavad Gita diz, Vedaischa savai aham eva vedyo vedanta krit vedavid eva chaham, que de todos os Vedas eu sou o que tenho que ser conhecido. Então, a menos que nós queiramos conhecer o Senhor e sejamos absortos em pensar no Senhor, então nós não estamos seguindo os Vedas e somos ateístas. No Bhagavad Gita foi feito um comentário sobre esses estudiosos, todos avipastita, aqueles que são apegados às palavras floridas dos Vedas. Não é? No Bhagavad Gita, Krishna ele aconselha Arjuna que não se apegue às palavras floridas dos Vedas, que elas estão sob o jugo da natureza material. Nós temos que transcender, superar as palavras floridas dos Vedas, porque os Vedas, eles nos elevam gradualmente a moksha, a liberação, desenvolvimento econômico, não é? Primeiramente, esses sacrifícios védicos era para se obter desenvolvimento econômico, e religiosidade, para alcançar a religiosidade, mas devido à crueldade, eles nunca alcançavam isso. Mas os Vedas, pela prática dos Vedas, você alcança a religiosidade e moksha, liberação desse mundo. Os tolos estudiosos da literatura védica que não desejam receber a mensagem transcendental por meio das fontes realizadas transcendentais de sucessão discipular certamente ficarão confusos. Para eles, as cerimônias ritualísticas são consideradas como um todo. Eles não têm profundidade de conhecimento. De acordo com o Bhagavad Gita, Vedaischa savai aham eva vedya. Todo o sistema dos Vedas deve levar a pessoa gradualmente ao caminho do Senhor Supremo. Todo o tema da literatura védica é conhecer o Senhor Supremo, a alma individual, a situação cósmica e a relação entre todos esses itens, nós, Deus e o universo material.
Todo o tema da literatura védica é conhecer o Senhor Supremo, a alma individual. Quando a relação é conhecida, a função relativa começa e, como resultado dessa função, o objetivo final da vida ou o retorno à divindade ocorre da maneira mais fácil. Infelizmente, estudiosos não autorizados dos Vedas tornam-se cativados apenas pelas cerimônias purificatórias e assim o progresso natural é impedido. Para essas pessoas confusas de propensão ateísta, o Senhor Buda é o emblema do teísmo. Ele, portanto, antes de tudo, queria impedir o hábito de matar animais. Os matadores de animais são elementos perigosos no caminho de volta à divindade. Existem dois tipos de matadores de animais. A alma também é chamada de animal ou ser vivo. Portanto, tanto o matador de animais quanto aqueles que perderam sua identidade de alma são matadores de animais. Isso é chamado de Atmaha. Atmaha são aqueles que matam o seu próprio eu. Estamos matando a nós mesmos se nós não estamos em relação com o Senhor Supremo. Nós somos partes integrantes de Deus e devemos estar relacionados com Deus. Do contrário, nós morremos. É como o exemplo dado da folha. A folha da árvore, quando ela está desconectada da árvore, ela seca. Ela seca, já não existe mais vida. Da mesma maneira, se nós estamos desconectados de Deus, de Krishna, nós secamos, nós estamos mortos. Embora nós tenhamos a nossa alma, nós estamos mortos. Atmaha, matadores da alma. A alma não pode ser morta, o Bhagavad Gita diz. Não pode ser queimada, não pode ser molhada, nada pode destruir a alma. Porém, nós podemos destruir a alma. Atmaha, nós podemos destruir a alma por estarmos distantes da consciência de Krishna. Maharaja Parikshit disse que apenas o matador de animais não pode saborear a mensagem transcendental do Senhor Supremo. No Krishna Book, no livro de Krishna também, Prabhupada explica, baseado nisso, em Maharaja Parikshit, que aqueles que são matadores de animais, aqueles que são açougueiros, eles não podem desenvolver atração por Krishna Lila, pelos passatempos de Krishna. É impossível. Portanto, se as pessoas devem ser educadas para o caminho de Deus, elas devem ser ensinadas, antes de tudo, para interromper o processo de matar animais, como mencionado acima. Não faz sentido dizer que matar animais não tem nada a ver com a realização espiritual. Por essa teoria perigosa, muitos dos chamados sannyasis surgiram pela graça de Kali Yuga, que pregam a matança de animais sob a roupa dos Vedas. O assunto já foi discutido na conversa entre o Sr. Chaitanya e Maulana Chand Kazi Chahab. O sacrifício de animais, conforme declarado nos Vedas, é diferente da matança irrestrita de animais do matadouro. Então, sim, existe o processo de se matar animais como sacrifício védico, porém, feito por brahmanas puros que podem purificar aquele animal e transformar ou elevar aquele animal à forma humana de vida. Como os asuras ou os chamados estudiosos das literaturas védicas apresentam evidências de abate de animais nos Vedas, o Senhor Buda negou superficialmente a autoridade dos Vedas. Essa rejeição dos Vedas pelo Senhor Buda foi adotada para salvar as pessoas do vício da matança de animais, bem como para salvar os pobres animais do processo de abate dos seus grandes irmãos que clamam por fraternidade universal, paz, justiça e equanimidade. Aqui vemos a compaixão de Srila Prabhupada pelos animais. Não há justiça quando há matança de animais. O Senhor Buda queria detê-lo completamente e, portanto, seu culto ao Ahimsa foi propagado não apenas na Índia, mas também fora do país. Tecnicamente, a filosofia do Senhor Buda é chamada ateísta porque não há aceitação do Senhor Supremo e porque esse sistema de filosofia negou a autoridade dos Vedas. Mas isso é um ato de camuflagem do Senhor Buda, a encarnação de Deus. Como tal, ele é o proponente original do conhecimento védico. Ele, portanto, não pode rejeitar a filosofia védica.
mas ele a rejeitou externamente, porque os Shuddha-dusha, ou os demônios que sempre invejam os devotos de Deus, tentam apoiar a matança de vacas ou animais nas páginas dos Vedas. E isso agora está sendo feito pelos modernos sannyasis. Você vê, às vezes você tenta aconselhar uma pessoa a deixar o hábito de comer carne, e eles inventam tantas e tantas e tantas filosofias para poderem continuar o seu processo cruel de matar os animais. O Senhor Buda teve que rejeitar completamente a autoridade dos Vedas. Isso é simplesmente técnico. E não fosse assim, ele não seria aceito como a encarnação de Deus. Ele também não seria adorado nas canções transcendentais do poeta Jayadeva, que é um Vaishnava Acharya. O Senhor Buda pregou os princípios preliminares dos Vedas de uma maneira adequada para a época, e também o fez Shankaracharya. Então, em diferentes momentos, a Suprema Personalidade de Deus descende para restabelecer princípios religiosos. Às vezes ele vem pessoalmente e às vezes ele vem na forma dos seus devotos, como Buda, como Shankaracharya. Shankaracharya restabeleceu a autoridade dos Vedas. Portanto, tanto o Senhor Buda como Acharya Shankara pavimentaram o caminho do teísmo, e Vaishnavacharyas, especificamente o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, liderou as pessoas no caminho para a realização de voltar à divindade. Estamos felizes por as pessoas estarem interessadas no movimento não violento do Senhor Buda, mas eles levarão o assunto a sério e fecharão completamente os matadouros de animais? Caso contrário, não há significado para o culto ahimsa. Porque você vai ver que existem alguns setores de budistas que eles aceitam o comer da carne. Então, por isso, Prabhupada diz, será que eles levarão o assunto a sério? Buda pregou ahimsa. Um grande líder espiritual internacional, não é? Ele come carne, ele se alimenta de carne. Então, quer dizer, como pode ser um líder budista famoso internacionalmente? Ele fala de compaixão, as suas palestras são cheias de compaixão, mas compaixão começa no prato de comida, ali no prato, ali começa que vamos ver se você realmente tem compaixão. Srimad Bhagavatam foi composto pouco antes do início da Era de Kali, cerca de 5.000 anos atrás, e o Senhor Buda apareceu cerca de 2.600 anos atrás. Portanto, no Srimad Bhagavatam, o Senhor Buda é predito. Essa é a autoridade dessa clara escritura. Existem muitas profecias e elas estão sendo cumpridas uma após a outra. Eles indicarão a posição positiva do Srimad Bhagavatam, que é sem nenhum traço de erro, ilusão, trapaça e imperfeição, que são as 4 falhas de todas as almas condicionadas. As almas liberadas estão acima dessas falhas, portanto, eles podem ver e prever coisas que devem ocorrer em datas futuras distantes. Como lemos anteriormente, a encarnação de Vedavyasa, que pôde ver anomalias na Era de Kali e trouxe para